Oi, queridos, queridas, a paz do Senhor Jesus, novamente estamos aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade e contar uma experiência. Eu vi o Saci Pererê e eu fiquei de contar para muita gente. E quando eu era criança, minha mãe, ela não tinha nada assim, ela teve um pouco de tempo na igreja, na Batista, muitos anos antes mesmo de eu nascer, mas depois ela se afastou. E quando ela se afastou, a vida só complicou mais ainda, né? Ficou pior a situação da nossa família, da nossa casa. E eu, na idade de 8 anos, de 8 anos, eu tive uma febre muito alta, e você diz, ela teve uma febre e por isso ela viu coisas na febre. Pode até ser que eu não me recordo se exatamente foi febre, eu não me recordo. Minha mãe alega que eu estava com febre, né? Mas eu não me recordo muito bem sobre esse assunto. O que eu me recordo é que no meio da noite eu acordei gritando e pedindo socorro a ela. E eu gritava: "Mãe, mãe, 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 eu estou vendo cobras, eu estou vendo cobras. Tem cobra, tem bicho aqui no meu quarto e tem um saci pererê". E ali minha mãe foi correndo, chegou na beira da minha cama e disse para mim: "Filha, senta aí que a gente vai rezar". E começou a rezar Ave Maria, e cheia de graça, tal, que ela tinha um pouquinho de coisa assim com a mãe de Jesus, e ela começou a achar que pelo fato de rezar a reza da mãe de Jesus ia resolver o problema. E depois ela disse: e aí, melhorou? Não, não, mãe, continua no mesmo lugar. O Saci tá lá, tá no mesmo lugar, mãe. Eu gritava, chorava, com medo, apavorada. E ela foi e começou agora a orar o Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 6, que diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta", mas não é nesse não, é no versículo 9 que diz: "Portanto, vós orareis assim". Aí ela começou ali a orar comigo: "Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém". Quando ela orou e fez essa oração, aí aqueles demônios, Saci Pererê, juntamente com todos os seus demônios e cobras e bichos, sumiram no meu quarto, desapareceu, e ela perguntou: "Filha, e aí? Você parou, melhorou?" Ela disse, eu falei: "Sim, mãe, melhorei. Eu não estou mais vendo aquelas coisas do Saci Pererê". Amados, e na minha casa não foi só eu que tive a experiência. Eu tenho hoje um irmão que é pastor, e esse irmão também teve essa experiência de ter visto debaixo da mesa um demônio, e era o Saci Pererê. Então, na escola do meu filho, outro dia, eles ensinaram uma musiquinha dizendo que o Saci Pererê era um amiguinho e que ele vivia na mata, na floresta, e que ele era muito legalzinho e que ele morava no coração das crianças. Olha que tristeza. Eu até anotei a letra da musiquinha para trazer para vocês, depois sumiu, perdi. Mas é isso que estão ensinando na escola. Se a gente não tiver cuidado dentro da nossa casa, com os nossos filhos, Satanás fica iludindo as crianças lá na escola para você, papai e mamãe, não saber o que está acontecendo. Às vezes seu filho está dormindo, seu filho está sonhando com o que aconteceu na escola e com o que viu na escola, com o que aprendeu na escola, né? A escola é uma bênção, lógico. Ninguém vai tirar a criança da escola, mas tem que saber sempre estar verificando o caderno da criança, sempre verificar a matéria que essa professora está dando para essas crianças, ter o cuidado dessas crianças não estarem aprendendo já sobre homossexualidade dentro de sala de aula, escondido dos pais, porque o pai tem o direito de exigir que os filhos não precisem vivenciar isso, que os filhos não precisem de viver essa confusão na mente deles, porque quem dá educação somos nós, a
prioridade, a primícia, educação primária, primícia somos nós, sai da nossa casa. Então vamos ter cuidado com os nossos filhos, vamos ter cuidado com as nossas crianças, vamos orar com eles dentro de casa, vamos fazer culto doméstico, vamos impor as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos enquanto eles estão dormindo. Coloque as mãos sobre a cabeça deles, orem repreendendo a maldição, os laços do dia, as coisas que Satanás tentou induzir seus filhos, induzir a mentira, induzir ao engano, porque o coleguinha enganou, então vamos enganar também, e tudo isso. E uma manhã dessa o Senhor me despertou, dizendo para que a gente socorresse as crianças. Então, vamos socorrer as crianças, amadas. Vamos socorrer as crianças, porque as crianças estão sendo enganadas, estão sendo iludidas por Satanás, estão crescendo debaixo de educação errada, e somos nós, os pais, a mãe, o pai e a mãe, que vai salvar essas crianças dentro da palavra de Deus. Pegue a palavra, explique a Bíblia para essas crianças, por favor, para que a gente consiga levá-las junto conosco para o céu, tá bom? E que Deus nos ajude, nos abençoe. E estarei falando em breve de mais coisas aí, sobre o testemunho da minha mãezinha, né? Que eu sempre comento. Como eu disse, nosso lar era tenebroso. Meus irmãos brigavam um com o outro a ponto de sair até morte. Graças a Deus, foi muitas vezes acudido ali para que não saísse morte. Meu pai, que enfrentava meus irmãos sem pena, enforcando na garganta, homens já, todos homens dentro de casa, na guerra, na luta. A minha casa era de telha de barro, tinha uma cumieira, que lá é a madeira principal da casa, e essa madeira principal da casa era o que a noite toda estralava, e eu via muitas vezes gargalhada de Satanás ali. Um dia eu fiquei dentro de casa sozinha e eu pude ver botas andando na minha frente, botas mesmo, literalmente andando. Um dia eu pude olhar pela brecha da porta da minha casa e no quintal eu vi um corpo andando sem cabeça. Eu fiquei apavorada, chamei minha mãe para ver. A minha mãe, que não tinha Jesus, pegou uma espingarda, botou na brecha da porta e mandou tiro. Pau! Mandou tiro. E achando ela que não era uma visagem, que poderia ser uma pessoa, mas não era. Que não era uma alma penada que eles chamam, mas na verdade é Satanás fazendo medo a gente, devido ao nosso quintal, a nossa casa, ser acesso, entrada e saída para os demônios. Por quê? Porque minha mãe xingava muito, tudo que a minha mãe fazia era abaixo de capeta, demônio, desgraça, com licença da palavra, todos só os nomes de maldição mesmo. Tu é miserável, tu é desgraçado, tu é infeliz, tu é isso, tu é aquilo. E os dois nomes que mais prevalecia na minha casa era a desgraça e a miséria. E era justamente isso que a gente vivia lá no interior de Pernambuco, era uma vida de desgraça e de miséria. Mas era tudo que ela fosse falar, me dá essa desgraça. Com licença, novamente eu repito que não é certo você repetir as coisas, mas eu estou testemunhando aqui. Me dá isso assim, e xingava. Então ela não tinha paz, não tinha sossego. Uma vez ela caiu possuída por demônios e foi levada até um centro de macumba para tirar os demônios dela. Meu pai sempre dizia, meu corpo é fechado, demônio não vai entrar no meu corpo, só entra no dela porque ela é fraca. E ele levou ela. E quando chegou lá, ela pegou o cigarro do macumbeiro e ela comeu o cigarro do macumbeiro, mastigou e ainda tentou agredir o macumbeiro. Macumbeiro, pai, o chefão do local, ele disse,
leva ela daqui, porque o demônio que está nela, o santo, eles falaram, o santo que está nela é muito mais forte do que o que está em mim. Ela tem que abrir um terreiro para ela, porque ela vai ser mais poderosa do que eu. Que eu não entendo muito dessas coisas, mas o orixá dela é muito mais poderoso. Então, minha mãe veio embora para casa amarrada, e depois de muito pedido a Deus, muito socorro, veio tanta gente, veio até, acho que, se não estou me enganando, o responsável da igreja católica, acho que foi também, eu sei que foi tanta gente para tirar o demônio, e ninguém conseguiu tirar o demônio. E depois, quando ela não tinha mais nenhuma força no seu corpo, o demônio, vendo que ela já estava inerte, saiu, e ela depois retornou novamente para nós, e continuamos normalmente a vida, tal, e foi assim, a vida terrível, de muito sofrimento, de muita briga, de muita tribulação dentro do nosso lar. E um belo dia, minha mãe, ela fugiu de casa também, foi para o meio das matas, como se fosse índio. Ficar ali, foi a caça, foi caçada, né, para trazer de volta para casa. Passou bastante tempo no meio do mato, e o Senhor teve misericórdia e trouxe minha mãe de volta para nós. E agora, desta vez, Satanás tentou matar ela, impondo doenças no seu coração, e ela foi levada para o hospital, em um lugar que ficou muito tempo, e foi transferida para outra, e meu pai já não mais encontrou a transferência dela, ou ele se resguardou-se da preocupação de procurar ela, e ela sumiu. E quando ela do nada fugiu do hospital com a roupa do hospital, que todos achavam que ela já tinha morrido, tinha sido jogada na pedra, e provavelmente lá no hospital mesmo eles deram sumiço ao corpo dela, mas isso não ocorreu. Passado bastante tempo, se não me recordo, não sei se 1 ou 2 anos, eu não me recordo muito bem se foi isso tudo, eu sei que passou muito tempo, ela apareceu no lugar com roupa de hospital. Na verdade, ela estava como morando dentro do hospital, como se não tivesse família, né? Como se fosse indigente ali naquele lugar onde ela foi transferida. E apareceu com as vestes do hospital, e todos acharam que que seria a alma dela. É a alma dela, saiu todo mundo correndo num desespero só. E corria daqui e dali, e quando foram ver, não era alma nada. Ela entrou dentro da nossa casa com aquelas vestes de hospital, e ali vimos que ela tinha fugido do hospital e vindo de carona de Recife para o interior de Pernambuco. Muito longe. E ali novamente eu trouxe ela. Passado um tempo, a minha mãe perturbava crente e não crente. A minha mãe usava umas varas de bambu muito grande, ela enfiava debaixo das portas dos crentes, onde os crentes se reuniam na sala para orar. Na casa da vizinha se reunia para orar de joelho dobrado, porque não tinha igreja naquela época. Era uma sala de uma irmã, que se reunia os crentes na sala da irmã para fazer clamor e oração ali, para você ver como que é as coisas. Hoje nós temos aí essa vaidade de ter templos lindos e belos, cheios de coluna de ouro, de prata, como se Deus estivesse super, hiper satisfeito com o ar-condicionado não sei quantos graus, e vidas passando fome, necessidade, aperto, gente aí sofrendo e dizimando, e com muito sacrifício dizimando. Dízimo não é, pastor, para te colocar nessas tribunas de ouro, não. Dízimo é para manter, para ajudar os outros. Dízimo é para aquele que tem, que está doando, abençoando, para dar para quem não tem. Dízimo é para acudir a necessidade de um remédio, de uma ovelha. Não é para você, pastor, ficar sentando em ouro, não. Entendeu? Então, amados, eu estou falando isso para os que são pastores. Eu espero que me escute, sabe? Que esse vídeo seja compartilhado, curte,
tá bom? É um testemunho muito forte e eu sei que talvez eu estou aqui adiantando algumas coisas. E ali a minha mãe, ela começava com aquela vara grandona de bambu a bater no joelho dos crentes. Ela batia muito, ela perturbava muito os crentes. E quando foi um belo dia, ela saía da igreja e ia para macumba para poder perturbar os macumbeiros, porque ela também não gostava de macumbeiro. Ela não gostava de crente, não gostava de, odiava crente, odiava macumbeiro e odiava católico. Na verdade, ela não gostava de ninguém. E ela batia, pá, 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 pá. E era aquela tribulação toda, perturbava, ria, zombava. Um dia lavando roupas, que a gente não tinha água encanada, e ela lavando roupa no rio, uma mulher escura, de cor escura, passou com uma bomba na cabeça. E ela disse assim, ei! Aí xingou a moça, xingou aquela mulher escura e disse, aonde você vai estourar essa bomba? E zombou da mulher. E a mulher disse, eu vou estourar a bomba nas tuas costas. Pronto, amados. Foi esse episódio que eu estou te contando, eu contando agora, mas volta a fita, esse episódio foi anterior a todas essas desgraças, com licença a palavra, que aconteceu na vida dela. Quando aquela mulher falou, vou estourar essa bomba nas tuas costas, a mulher explodiu na frente dela. A mulher e a bomba, puf, explodiu. Quando explodiu, a partir daquele dia, começou o inferno na vida da minha mãe. Foi demônios que possuía ela, foi toda essa tribulação dentro de casa, essa andança de demônio dentro de casa, esses demônios que passeavam na sala, passeavam na cozinha, ela que ficou enlouquecida na mente e foi levada para macumbeiro. Tudo isso, amado, isso que eu acabei de contar agora, e agora eu me recordo, isso foi muito anterior, isso foi antes de tudo isso que eu te contei. E agora ela estava ali cheia de problemas, de doenças no coração, de chaga no coração também, e tantos outros problemas. E Jesus, por sua rica e infinita graça e misericórdia, encontrou com a minha mãe. Minha mãe ficou 3 dias em um sítio, morta, e foi detectado morte. Ela ficou o primeiro dia, segundo dia. Meu pai foi ver gelada, suando, já quando o morto começa a suar e expelir aquele líquido na pele, e minha mãe já estava expelindo esse líquido na pele, e ela estava morta. Chamamos ali o rapaz que era da parte da enfermaria, mas era responsável por aquele município por conta da prefeitura, e ele foi até a nossa casa. Chegando lá, ele detectou, olha, ela está morta, e não tem mais nada para fazer. Está realmente morta, não adianta a gente procurar ambulância, não adianta nada. O que vocês têm que fazer é comprar o caixão para enterrá-la. Porque era assim, não tinha essa coisa de biópsia, nada ali, não. Lá no interior não tinha nada disso, não. E ali meu pai saiu para fazer a caminhada de busca de dinheiro para enterrar. E pega um dinheiro com um e pede dinheiro para outro, pede dinheiro, olha, eu não tenho, o outro diz, eu não tenho, nem para enterrar a própria irmã. Ninguém tinha dinheiro para enterrar a irmã. E meu pai ficou doido, desesperado, e agora nenhuma das irmãs dela tem dinheiro para enterrar ela. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E ninguém tem, e tá uma luta, tá uma dificuldade. E ele chegou desesperado, dizendo, vai ter que esperar para aparecer dinheiro, vamos ter que ir na prefeitura para pedir ajuda do prefeito para poder a gente enterrar, porque era essa dificuldade que tinha lá no interior. E ali, de repente, quando deu mais ou menos às 6 horas da noite, 5 horas da tarde, mais ou menos para 6 horas, ela começa agora a ressuscitar. E ela começou a ressuscitar, e foi nesses 3 dias que ela esteve no céu e no inferno. E a gente não sabia. E ali ela viu, ela tinha ganhado o pai dela anterior para Jesus, muitos anos antes mesmo de eu me reconhecer como gente. Ela tinha ganhado meu avô para Jesus, e meu avô apareceu na revelação dela. Ela conta depois que ressuscitou, mas quando ela ressuscitou, ela disse, olha gente,
ela acordou, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu voltei para Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus me curou, Jesus me deu a vida de volta, aleluia, Ele me mandou de volta, aleluia. E ali Ele me dá água, me dá pão. E ali fomos correndo, damos água para ela, damos pão para ela, ela comeu, coisa que 3 dias não comia. E ali, amados, foi tremendo, foi Deus puro na terra, ninguém estava entendendo muita coisa porque não era cristã. Eu dizia para Deus, ouvia falar muito sobre os crentes, que eles pregavam muito. E eu dizia, mesmo pequenininha, eu falava, minha mãe, se o Senhor deixar minha mãe viva, eu vou te servir. Se o Senhor deixar minha mãe viva, eu te servirei, Deus dos crentes. Eu vou te servir, eu vou te servir naquela igrejinha ali mesmo, junto com aqueles irmãos. Vou ser crente com o Senhor. Senhor, não deixa ela ir embora não. E eu pedia muito a Deus, eu pequena pedia muito, eu me recordo muito disso, que eu ficava do lado de fora só falando com Deus. Lembra, Senhor, dela que eu vou servir o Senhor, eu vou servir o Senhor Deus. Ô Senhor Deus, eu vou servir o Senhor, eu dizia na minha simplicidade. E minha mãe retornou, e quando ela retornou, ela disse, vocês não estão vendo, Jesus me fez uma cirurgia, e mostrou porque ela tinha chaga no coração, mas ela também tinha um baço que não podia ser feita a cirurgia, porque o médico disse, olha, ela vomitava muito sangue e eu não posso fazer cirurgia nela porque o estado dela não permite cirurgia. Então ela está como uma folha seca, ela pode morrer hoje ou pode morrer amanhã, ela pode morrer daqui 1 mês ou daqui a 3 meses no máximo, ela vai ver 3 meses no máximo. E foi isso que aconteceu com ela. Ela chegou nesse estágio de morte mesmo, após ter vomitado muito sangue, e ficou por 3 dias nesse estágio de morte. E quando ela retornou, ela dizia, vocês não estão vendo, a linha era de ouro, e vocês não... E ela mostrava, ela levantava a roupa e dizia, olha, a cirurgia aqui, vocês não estão vendo a linha, olha que coisa linda a linha. E ela ficou naquela êxtase assim, de mostrar a linha, para que todo mundo tinha que ver a linha, as linhas de ouro na cirurgia dela. Todo mundo tinha que ver aquelas linhas de ouro, mas ninguém via, só ela que via, porque Deus havia feito aquele milagre na vida dela, né? E ela tinha vivido aquele momento da cirurgia. Aí quando ela retornou, ela disse, eu fui ao céu e fui ao inferno. E quando ela contou para mim, eu nunca vou esquecer, minha filha, antes de ver o céu, eu vi o inferno. Eu estive com meu pai e meu pai disse, filha, você me ganhou para Jesus e agora você está nessa vida, volta para Jesus. E ali naquela revelação ela disse, pai, eu volto para Jesus, eu quero Jesus de volta na minha vida. E ali aceitou Jesus de volta, todo aquele ódio, aquele rancor de crente, todo aquele ódio do mundo todo saiu dentro do coração dela, na revelação ela contando. E ela disse, amados, que ela falou que quando... ali veio, quando ela aceitou Jesus, ali naquele encontro com o pai dela, ela disse que veio um anjo, um ser, e disse para ela, vou te levar a um lugar. E levou ela aos profundezas do abismo. Ela disse que viu muitas coisas horríveis, viu a mãe dela que havia falecido e que estava no inferno, que ela tinha perguntado a Deus também sobre isso, e ela disse que nesse período viu muitas coisas horrendas, viu crianças no inferno. Ela disse, filha, muitas mães que mandam, vai para o inferno, muitas crianças vão realmente para o inferno, que a mãe tem o domínio sobre os filhos e a autonomia, a autoridade. E quando ela dá a filha, vai para o diabo, que o diabo te carregue, ali é como se na hora ela assinasse um documento dando a criança para Satanás. E eu vi muitas crianças, eu perguntei ao anjo, ao homem de branco, disse, por que essas crianças estão aqui? Porque a mãe mandou elas para cá. Então a sentença dessas crianças é vir para cá. Quando essas crianças, as que não morreram, mas estão sentenciadas para cá, se elas crescerem e conhecerem a Deus, a Jesus Cristo, e elas se arrependerem, e elas
aceitarem Jesus, aí sim essa maldição ela é quebrada, porque essa criança agora ela passa, isso foi o que ela contava para mim. Essa criança sai dessa autoridade de maldição que a mãe deu para Satanás e ela entra para a autoridade de Deus. Ela é agora entregue a Cristo porque ela aceitou Jesus como seu Salvador. Então ela começou a ensinar na igreja: não mande seus filhos para o inferno, não diga vai para o diabo que te carregue, não diga vai para o quinto, não faça isso, não mande ninguém para o inferno, não mande. E ela pregava muito sobre isso, porque ela viu muita criança no inferno, muita criança mesmo. E ela disse que tem muitas coisas que ela conta, viu os caldeirão horríveis, horríveis, como de ferro, cheio de cabeças, de corpos ali dentro, e aqueles demônios mexiam como se mexessem um sopão para eles beberem, para eles comerem ali, e aquelas cabeças não estavam mortas, estavam vivas. Era como se estivesse caveiras vivas, pessoas vivas ali sentindo toda a dor e gritavam e sendo mexido por aquela grande pá de ferro e aquele demônio mexendo. E botava outras pessoas, outras almas para mexer também, como castigo para aquelas pessoas sofrerem. Pessoas que fumavam muito aqui na Terra, eles sofrem essa coisa também de serem obrigados a manter na sua boca como se fosse, ela dizia, né, não me recordo muita coisa não, mas como se fosse um castigo daquela pessoa viver, não ter um segundo sequer sem aquilo na boca, né? Como se fosse uma coisa fumando aquilo quente na boca e constantemente. Não podia tirar, um negócio assim. É muita coisa que, muito tempo atrás, que ela contou e muitas coisas que eu não me recordo muito bem. Mas ela disse: filha, lá eu vi uma esteira que é colocada as almas ali e mais à frente tem uma guilhotina, corta corta aquelas pessoas em pedacinho, e sai do outro lado. E quando sai do outro lado é uma coisa incrível. Eles se montam de novo como se fosse uma mágica e novamente eles voltam para a esteira para sofrer o dano de novo e fica aquele negócio assim que nunca acaba. E ela disse que viu uma moenda também que moía as pessoas, saía como se fosse carne moída do outro lado, mas as pessoas se reintegravam de novo e voltava aquele sofrimento. Ela viu muita coisa, ela disse era muito castigo, o inferno é muito grande, setores uns piores do que os outros, umas paredes escuras e cadeias, pessoas isoladas ali, tinha gente isolada ali e gritando, me tira daqui, me tira daqui. E ela viu aquilo, ela disse muita gente gritando, pedindo água, 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 só um pouquinho, água, era muita sede, muita sede, muita sede, uma escuridão tremenda, e somente alguns fogos assim, que quando o fogo pegava, que dava uma claridade, ela via aquelas almas gritando, pedindo água, água, e cômodos, atrás de cômodos assim, como cadeias. E ela, Senhor, me tira daqui, o que é isso, aquela coisa toda. E, amados, eu sei que foi muito triste o que ela contou. Ela contou muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Era sofrimento atrás de sofrimento, tudo aquilo que eu mostrei no banner da coreana, minha mãe havia me contado, né? Do mercado de carne. Ela falou: olha, é incrível, lá no inferno tem um lugar, um mercado de carne, mas é carne humana. Eu ri. Ela disse que viu uma moenda, uma roda como gigante. Essa roda rodava e passava por cima das almas e massacrando as almas e voltava de novo. Ela disse que quem fumava, quem bebe e tudo mais, era lançado uma cauda quente dentro da boca da pessoa e aquele sofrimento terrível, aquele sofrimento. Ela contou muita coisa e tudo que ela contava na época eu ria porque eu achava que ela estava inventando, mas hoje eu sei que não era. Aos meus 16 anos eu vi que a minha mãe estava certa e eu aceitei a Jesus
como meu único e suficiente Salvador. E estou até hoje, nunca me desviei. Estou com 40 anos de idade e nunca me desviei, nunca me desviei. Estou até hoje na presença do Senhor. E eu me recordo que ela contando sobre agora o céu, que o anjo pegou ela e levou ela para o céu. E quando levou ela para o céu, ela não pôde ver muitas coisas lá no céu, a não ser esse lugar lindo, que era como se fosse um lugar de descanso que ela viu. Ela viu muitas flores, muitas rosas, e as rosas pareciam que cantavam, pareciam que eram vivas, elas tinham vidas. E ela disse: minha filha, um rio de água cristalina, um lugar que eu nunca vi na minha vida, era muito lindo, muito lindo. Eu me sentei, ela conta também que viu, esteve numa grande mesa compridona, é, acho que ceando com Deus, eu não sei, com Jesus. Ela fala, não viu. Ela disse que viu quando Jesus falou com ela, o seu rosto brilhava como o sol. E ela não pôde ver o rosto dele, mas era brilhante como o sol. E pôde ver suas vestes e falar com ele. Ele falou com ela e perguntou para ela, né? Conversou com ela, não perguntou, né? Não foi essa experiência, teve outra experiência que ela teve com Cristo Jesus de novo. Eu estou fazendo um pouco de confusão, mas nessa, só ela pudesse contar o que ela viu. Foi muito lindo, tudo que ela contava para mim. Eu me encantava dos portais celestiais que ela pôde ver. Ela disse que não pôde entrar, mas que ela viu um lugar chamado, né, esse lugar como jardim de flores, como campo verdejante. Ela viu um filho dela lá, que era o Emanuel, que faleceu quando tinha 7 anos, que isso deixou ela muito revoltada com Deus também nessa época. Antes de tudo isso acontecer, foi uma das revoltas dela com Deus, da fúria dela com todo mundo, porque ela perdeu um filho com 7 anos de idade. E esse menino viu os céus abertos e disse: mãe, eu estou subindo em uma escada ao encontro de Deus. E o menino subiu. Ele disse: tô indo, mãe, tô indo. Quando ele disse: tô indo, ele foi embora, porque ele morreu envenenado por causa de um copo de sabão em pó que ele acordou de manhã. Minha tia tinha devolvido cheio de sabão em pó, colocou debaixo da torneira ali, debaixo do filtro. Ele foi acordando ainda de sonolento, bebeu a sabão em pó com sabão Omo com água filtrada. E aí foi onde voltou a dormir. Depois que voltou a dormir, aí fez todo o efeito dentro dele. E quando chegou no hospital, não teve mais cura. Então, quando ele voltou para nossa casa, ele já voltou pedindo para despedir de todo mundo que estava indo embora, que viu uma escadinha que subia para o céu. E ele ia subir nessa escada. E já estava dando tchau, porque havia 2 anos esperando ele. Então, Deus quis levar, mas ela não quis aceitar isso. Ela se recusou a aceitar isso e foi onde ela virou esse tipo de pessoa revoltada da vida, revoltada com todo mundo, revoltada com crente, com não crente, com católico, com todo mundo, que ninguém pôde salvar o filho dela, né? E aquela revolta toda na vida dela. E ali Deus, nessa revelação do céu, também mostrou para ela o filho dela. E o filho dela e estava muito bem nesse lugar chamado o lugar de repouso, de descanso, como se fosse o seio de Abraão, né? Lugar lindo. Ela disse que era tão lindo que não queria sair mais dali. Não foi lhe mostrado a nova Jerusalém, nada disso, tá? Foi mostrado esse lugar como um paraíso de relaxamento espiritual em todas as áreas, tá? E ela disse o que ela falava muito, muito, muito era a respeito das flores do jardim, que ela viu aquelas flores cantavam, era como se cantava em um grande coral, muita gente, multidão de branco já ensaiando como um grande coral. Ela viu muita gente ali ensaiando como um grande coral e foi muito lindo. E amados, quando ela contou isso para mim, né, e
veio, ela disse, me leva para a igreja, porque eu quero confirmar que voltei para Jesus. E voltou para Jesus, e foi passando, pregando o evangelho, contando testemunho para um, para outro, todo mundo sabia da história dela, foi ganhando alma, foi ganhando alma. Muita gente aceitaram Jesus, ela começou a orar, pessoas foram curadas e aceitavam Jesus, e todo o trabalho dela foi esse. E daí em diante, só Satanás lutando para destruir ela, matar ela. Mas um belo dia fomos para um encontro numa igreja. Chegando lá, Deus disse para ela: hoje estou te dando um coração novo. E ali ela foi curada da chaga no coração, porque do baço ela tinha sido feita a cirurgia, mas do coração ela recebeu um coração novo nesse encontro, nessa igreja. E lá, dali, ela recebeu aquele coração novo e foi aonde ela jogou toda aquela medicação fora. E realmente, a minha mãe não faleceu de problema de coração, não, querido. Eles alegam isso, mas o problema que veio a acarretar o coração, inchar, o fígado inchar e tudo, foi o rins. E que ninguém veio descobrir a tempo, só descobriu na última instância. O Senhor havia me dado um sonho que havia um bicho preto dentro dos rins de minha mãe. E eu falei, tal, mas os médicos, eles sempre optavam para outro lado de doenças, alegava que era chaga, ainda queria alegar que era chaga no coração, depois de muitos anos, mentiroso, Satanás é mentiroso e usou o próprio médico para enganá-lo, ludibriar a gente e matar ela com insuficiência renal, que foi o que aconteceu com a minha mãe, foi a insuficiência renal, que o rins parou, necrosou, não teve mais jeito. E era para ter tratado anterior os rins dela e seria com certeza solucionado o problema. Todos os problemas dela seriam solucionados se tivesse tratado os rins de minha mãe, mas não houve isso. Infelizmente, a gente não é médico, eles não dão ouvido pra gente, entendeu? Então, houve muita negligência da parte do hospital com certeza, dos 2 hospitais que ela esteve, houve negligência. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem promessa para ela ver 93 anos, mas eu abro mão da promessa para que o Senhor faça segundo a tua vontade, para que ela possa descansar e repousar. E aí o Senhor, né, permitiu, fez o que ele quis, o que apraz, o que era bom para mim que ela ficasse, mas foi bom para Deus, talvez, não sei, não tenho certeza disso, mas acredito que é bom para ela onde ela está. Ela está num lugar perfeito. E como missionária, fez missão na terra de verdade. Saía de manhã, voltava de noite pregando o evangelho. Não tinha preconceito com ninguém, não tinha preconceito com cor, com macumbeiro, feiticeiro, não, amava todos de igual modo e pregava para todos de igual modo, ganhou muita gente para Jesus. Outro dia, meu irmão esteve em uma igreja, onde o pastor testemunhou lá em cima, né, sobre a vida de mendigança que ele teve na rua, mas que havia uma mulher que não sabia falar direito, mas que todo dia que passava por ele, entregava um folhetim, dizia: o Senhor, Jesus ama você e o Senhor vai ser um pastor em um dia. E hoje, ele testemunhando, dizendo: para a glória de Deus, eu sou um pastor. E o nome dessa missionária eu nunca vou esquecer, missionária Severina. E é o que Deus faz, missionária Severina, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados, né? Que a gente venha cada dia mais ganhar almas para o reino de Deus e crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra do Senhor, né? Meditar dia e noite nessa palavra, pregar o evangelho a toda criatura, não deixar de ser humilde, procurar humildade, procurar estar bela, mas o belo natural, não belo de vaidade, um belo de exposição do corpo, como você vê, existe muitas mulheres expondo os seios, expondo os seus ombros, tá aqui, ó, também a saia, não dá para ver que esse computador aqui, mas abaixo do joelho direitinho,
porque muita gente que vai contar nos vídeos coisas aí vão mentir para enganar muita gente, e a Bíblia diz que os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Então, amados, eu só sei dizer uma coisa, que seria bom demais que ela tivesse viva hoje para contar. Morreu esse ano de 2016, partiu para o Senhor, não morreu, viveu para Deus, e ela poderia estar aqui hoje para contar, botar ela aqui bem do meu ladinho e dizer: fala, mãe, aí, diz o que a senhora viu. Não sabia falar direito, falava tudo enrolado, as pessoas faziam um esforço para entender ela, mas ela ganhava alma para Jesus. Um dia eu me recordo que a mulher chegou diante dela e disse: eu estou ficando careca, irmã Severina, não sei o que, é que eu vou fazer. O cabelo da mulher pegava assim, saía aquele monte. A minha mãe foi, colocou as duas mãos, orou e repreendeu. E no dia seguinte ela voltou. Irmã Severina, olha como está meu cabelo, irmã Severina. Não caiu nada mais, puxava e não caía nada. E Jesus fez muitas obras através daquela mulher. Deus, olha, não se preocupa com fama, com glória, com sucesso, com essas coisas aí, não. Se preocupa em ganhar almas, porque se você ganhar uma alma para Jesus, já é uma pedra que vai entrar na sua coroa. O seu galardão será muito grande. Então vamos pescar, como eu preguei anterior de Simão. Simão joga a rede no meio do mar. Simão, vai mais para diante, Simão. E Simão jogou a rede e veio o peixe. Precisamos avançar. Satanás está usando suas estratégias para avançar, para matar, roubar e destruir. Nós precisamos avançar com as estratégias de Deus para ganhar almas. Precisamos avançar para incomodar o inferno. Precisamos avançar para incomodar as vidas e trazer essas pessoas para a presença do Senhor, né? É tão gratificante saber que ainda ontem, antes de ontem, uma das pessoas mais difíceis do bairro ali da minha mãe acabou de partir e com certeza se encontrou com a minha mãe na glória, porque essa pessoa era muito difícil de aceitar Jesus. Mas antes de partir, e muito antes de partir, acho que um ano ou 2 anos, 1 ano e meio antes de partir, essa pessoa aceitou Jesus, se converteu, deixou, né, a cachaça, acredito eu que deixou, né, porque eu não estava lá do lado dele, mas todos os testemunhos dizem que ele foi para a glória, que ele havia mudado de vida. E isso foi muito bom, porque imagino minha mãe encontrando com ele. Foi ontem o encontro, né? Provavelmente ontem ou antes de ontem, que eles não me avisaram, mas acho que antes de ontem partiu o grande, o vizinho dela, né, que foi para a glória. Eu acredito que esse momento foi muito bacana lá no seio de Abraão, no lugar de repouso, onde eles estão ensaiando para o coral, né? Estão já se preparando para o grande coral do arrebatamento da igreja. Então eu acredito que foi um encontro maravilhoso. Ela deve ter, né, ficado maravilhada por encontrar aquele homem tão duro, tão ranzinza, que não queria Jesus por nada nessa vida e tinha ódio de cristão. E morreu salvo para a glória de Deus. Então é cada coisa gostosa, maravilhosa de se contar. E é uma dessas experiências aí que eu estou contando, mais experiência, e tem muito mais aí para contar. Então fica ligado aí no nosso canal. Não pense que eu esqueci de vocês, porque eu não esqueci. Eu vou estar aí, se você quiser nos convidar para testemunhar, para pregar na sua igreja, né? O nosso número é 021 3168 7762 e o 994978287, que é o meu zap, tá bom? Meu WhatsApp, então se você quiser aí estar entrando em contato conosco, amém. E vamos trabalhar para o meu Senhor, para o nosso Senhor, para que o nosso Senhor fique feliz conosco e possa sorrir conosco, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fiz um corinho que fala assim: o ide eu vou, pregar o evangelho, o ide eu vou. Escute, tem muitos anos que eu fiz esse hino. O ide eu vou, se você vai,
Então se prepara aí, se capacita, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor e vamos às ruas, porque estão matando vidas lá fora, destruindo vidas, e nós precisamos ganhar essas almas para Jesus antes que seja tarde demais. Um beijo no seu coração e vamos que vamos, porque Jesus está voltando.